Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um capítulo da nossa querida geometria espacial. O nome desse capítulo é cilindros. Os cilindros, na verdade, são um dos três corpos redondos. Só para lembrar, cilindro, cone e esfera são sólidos que apresentam curvatura em sua superfície. Daí o nome corpos redondos, ok? E o cilindro seguramente é o mais simples dos três. Possui uma teoria leve, super tranquila. Então a gente vai direto para o quadro para responder aquela pergunta inicial clássica. Afinal de contas, o que é um cilindro? Vamos lá? Ok, gente, olha só. Para início de conversa, vamos considerar dois planos paralelos, algo como o chão e o teto. Eu gosto sempre de fazer essa analogia. Ok, tudo bem. Contido em um desses planos, a gente vai admitir um círculo. E, contido no outro plano, um outro círculo congruente ao primeiro. De forma que aqui a gente tem dois círculos congruentes e paralelos. Muito bem. Agora a gente vai imaginar todos os segmentos de reta cuja origem pertença a um dos círculos e a extremidade pertença ao outro círculo. Ok? Olha aí alguns desses segmentos indicados na figura. A gente precisa entender que esses segmentos são tantos e vão estar tão próximos uns dos outros que terminarão por gerar um sólido. A este sólido a gente dá justamente o nome de cilindro. Legal? Uma ideia simples, uma ideia fácil de entender. Agora, o que é que a gente vai ver? Os elementos do cilindro. Observe que o cilindro tem uma região curva, justamente essa região que a gente chama de região lateral. Além da região lateral, o cilindro possui duas bases. As bases às quais eu já me referi são justamente esses dois círculos aqui. Tranquilo? Só que além disso, a gente tem alguns elementos lineares. O primeiro deles é o eixo. Temos também, além do eixo, a geratriz, o raio e a altura. Vamos entender bem, inicialmente, o que é que vem a ser o eixo. O eixo é uma reta que passa pelos dois centros das bases. Ok? O eixo serve como suporte para a gente definir a ideia de geratriz. A geratriz é um segmento de reta paralelo ao eixo, cuja origem pertence a uma das circunferências de uma das bases e a extremidade pertence também a um ponto de uma circunferência, no caso, a outra circunferência da outra base. Legal? Então, qualquer segmento de reta dessa natureza é uma geratriz do cilindro. Ok. Temos também a altura. A altura do cilindro é a menor distância entre os planos que contêm as bases. E aqui, algo muito importante. A altura é diferente da geratriz. A geratriz será sempre maior ou igual à altura, e nós podemos afirmar que ela pode de fato ser igual quando o cilindro for um cilindro reto. A gente vai ver um pouquinho mais na frente, mas logo de antemão, o cilindro será reto se a altura for igual à geratriz. Ok? Muito bem. Temos ainda o raio. O raio, uma ideia muito fácil, atrelada à ideia de circunferência e círculo. O raio é aquela distância do centro do círculo até um ponto qualquer pertencente à circunferência que limita esse círculo. Ok? Então esses são todos os elementos do cilindro. Muito bem, gente. Agora a gente vai ver a famosa classificação. A classificação tem a ver justamente com o fato do cilindro ser inclinado ou não. O primeiro é justamente o cilindro oblíquo. No cilindro oblíquo, é importante que a gente entenda, a geratriz é maior que a altura. Já no cilindro reto, ou cilindro de revolução, a gente tem uma outra situação. Vamos imaginar o eixo do cilindro e um retângulo, de forma que um dos lados desse retângulo coincida com justamente a reta que representa o eixo.
Se a gente fizer esse cilindro, ou melhor, esse retângulo girar em torno do eixo, a gente vai ter uma região do espaço ocupada por essa rotação. Essa região tem o formato justamente de um cilindro, ou seja, um cilindro reto ou um cilindro de revolução. Legal? Então, gente, essa é a grande diferença entre o cilindro reto e o cilindro oblíquo. Repare que nesse caso a altura e a geratriz têm o mesmo valor. Importantíssimo que a gente entenda a diferença. Logo de antemão, eu posso dizer para vocês que o cilindro reto é o grande objeto do nosso estudo. Sobre o cilindro oblíquo, as questões falam normalmente sobre o volume e não mais que isso. Fica muito complicado a gente considerar, por exemplo, região lateral e o cálculo da área dessa região lateral. Isso não é abordado em provas no ensino médio. Portanto, a gente vai, a partir de agora, se ater muito mais ao cilindro reto. Ok? Olha só uma observação. No cilindro reto, a geratriz é igual à altura. A medida da geratriz é igual à medida da altura. Isso eu já havia dito para vocês. Muito bem. Vamos em frente. Agora a gente vai falar um pouco sobre secção meridiana. Ora, a secção meridiana é uma secção gerada por um plano seccionando o cilindro, passando justamente pelos dois centros das bases. Observe, se a gente imagina um plano cortando esse cilindro, a gente vai ter justamente essa figura aqui. Essa secção meridiana tem medidas. Observe, trata-se de um retângulo e esse retângulo tem como base o diâmetro da base do cilindro e como altura justamente a altura do cilindro. Se preferir, a geratriz. Afinal de contas, a gente está aqui no mundo dos cilindros retos. Legal? Portanto, a área de uma secção meridiana, no caso do cilindro reto, vai ser 2R vezes H. Não se esqueça disso. Isso é super importante. Tranquilo? Ok, vamos em frente. Agora a gente vai falar sobre cilindro equilátero. Gente, o cilindro é considerado equilátero quando o seu diâmetro, ou melhor, o diâmetro da sua base, que é um círculo, é igual à altura. Se 2R for igual a H, a gente tem justamente o conceito de cilindro equilátero. E aqui tem uma consequência muito importante. A secção meridiana do cilindro equilátero é um quadrado. Vamos entender isso melhor. Olha só, se a gente considera aqui a secção meridiana, a gente vai ter esta medida, o diâmetro, igual a esta daqui. Vamos dar uma olhada com calma nessa figura. Trata-se de fato de um quadrado, porque afinal de contas, essa dimensão é igual a essa. Portanto, temos como secção meridiana de um cilindro equilátero um quadrado. Ok? Legal. Agora a gente vai passar para a parte de áreas. A parte de áreas é uma parte tranquila. Sabe por quê? Porque quando a gente pega um cilindro e planifica esse cilindro, a gente vai ter dois círculos e esta região lateral aqui, a região curva, a região que apresenta curvatura, quando planificada, a gente vai terminar transformando em um retângulo. Observe, esta região aqui equivale à região lateral do cilindro. E aí algumas coisas precisam ser percebidas. Primeira coisa, gente, olha só, o raio da base se encontra aqui. Até aqui tranquilo. O perímetro, ou melhor, o comprimento da circunferência que representa a base vai coincidir com esse valor. Afinal de contas, quando o cilindro está montadinho, está em forma tridimensional, esse comprimento ele não está anexo justamente à base. Portanto, podemos afirmar que esse segmento de reta aqui tem a mesma medida do comprimento da circunferência, 2πr. E a altura se encontra aqui. A partir daqui, as ideias são super simples. Primeiro, área lateral. Base do retângulo vezes altura. Portanto, 2πr vezes h. Segundo,
área da base, πr², área de um círculo. E por último, a área total. Ora, a área total possui dois círculos, portanto 2πr² mais a área lateral, 2πrh. Aqui um detalhe, dá para a gente colocar o 2πr em evidência. E aí a gente vai ter o quê? 2πr vezes r mais h. Ok? Legal, bem simples. Agora a gente vai para um exercíciozinho, um exercício bem básico, falando justamente sobre esse conceito de área e também de secção. Olha só, considere um cilindro equilátero. Gente, cilindro equilátero é aquele cilindro cuja altura é igual ao diâmetro, cuja área da base vale 36 π centímetros quadrados. Legal. Calcule a área da secção meridiana e a área total. Vamos lá? Olha só. H e 2R. Como o cilindro é equilátero, podemos já de cara afirmar que H é igual a 2R. Ele afirma que a área da base vale 36 π. Ora, a base é um círculo, portanto, πr² igual a 36 π. Simplificando π com π, temos r² igual a 36 e, finalmente, r igual a raiz de 36, que vale 6. Ótimo! Encontramos o raio da base. Em seguida, o que a gente vai fazer? Encontrar a altura. Olha só, como a altura é igual a 2r, e a gente pode concluir isso porque a questão afirma que o cilindro é equilátero, a partir do momento em que a gente tem o r, a gente também vai ter a altura. 2 multiplicado por 6 igual a 12 centímetros. Gente, quem tem a altura e o raio do cilindro tem tudo. Dá para a gente calcular qualquer coisa a ser pedida, ok? Então, vamos nos lembrar com calma das fórmulas da área e também a questão pede a área da secção meridiana. Então, temos que calcular primeiro a área da secção meridiana e depois a área total. Legal? Vamos em frente. Muito bem, olha só. Área da secção meridiana. Acabamos de ver essa propriedade no slide anterior. 2R vezes H. Como já temos R e H, é só substituir. 6 vezes 12. Então, 2 multiplicado por 6 multiplicado por 12 dá 144 centímetros quadrados. Muito bem, foi o primeiro pedido. Em seguida, a área total. 2πr vezes r mais h. Lembre-se de que essa fórmula surge a partir da ideia da soma de duas áreas da base mais a área lateral. Mas temos aqui o quê? R e H, os dois elementos com os quais a gente já teve contato, os quais a gente já descobriu. Ok? Portanto, 12 e 6. Vamos substituir aqui, olha, no lugar do raio 6, no lugar da altura 12. Fazendo as continhas, a gente vai ter 2 vezes π vezes 6 vezes 18. 2 vezes 6, 12, e 12 vezes 18, 216 π centímetros quadrados. Legal? Muito bem. Gente, acabamos a primeira parte de cilindros. Acho que deu para perceber que é uma teoria bem leve. Nós precisamos de conceitos bem básicos de geometria plana e de geometria espacial para entender o conceito de cilindro, ok? No próximo bloco, a gente vê as últimas definições e já parte logo para exercícios. Legal? Até daqui a pouco com o bloco 2 de cilindros. Tchau, tchau.